aquele meu amigo disse: mas eu só tomo sorvete uma vez por ano. E o velho homem disse: não pode ser hoje. Esqueceram, quem será ali? Quanto tempo você tem ouvido o Evangelho? Estou esperando o quê? Esperando. O texto que vamos ler é o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4. Vou fazer uma leitura completa até o versículo 6. Mas vou deter nos dois primeiros versículos. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor, porque nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Algumas versões no capítulo, no versículo 5, trazem entre parênteses a expressão pela graça sois salvos. É pela graça. Eu particularmente tenho um apreço especial por esse texto. Primeiro porque ele nos impede de fazer uma leitura rápida. Se você for ler vivificou rapidamente, não consegue. Tem que pensar no que está lendo. Algumas versões trazem tornou da vida, que é a mesma coisa. Mas a palavra de Deus diz que Ele, Cristo, nos vivificou, ou vos vivificou. Paulo está falando da igreja de Éfeso, uma igreja na sua essência, formada por crentes que vieram do paganismo, da idolatria. Eu já expliquei isso aos irmãos em outras ocasiões. Era uma cidade onde o culto à deusa Diana era o culto mais popular. Na realidade, a cidade vivia, como já disse em outra ocasião, por conta do culto à deusa Diana e das chamadas cartas mágicas. Era uma cidade um tanto espiritualista. Diz a tradição, que João foi àquela cidade e ali viveu com Maria até a morte de Maria. E que quando, em visita ao templo,
da deusa Diana, o impacto da presença do apóstolo foi tão grande que aquela estátua quebrou e só veio a ser consertada na época do Terceiro Reich, na Alemanha. Também em Éfeso surgiu o culto a Maria. E a imagem de Diana traz alguns aspectos similares à imagem de Maria. É algo para se pensar e se pesquisar. Mas aquela gente veio dessa formação. E Paulo diz: Ele vos vivificou. E se observarmos o texto do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, o Senhor Jesus fala a respeito de si, dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Paulo começa dizendo à igreja: Ele nos vivificou, vos vivificou. Nós fomos vivificados por Cristo. O que quer dizer isso? Porque nós estávamos mortos. Ele usa necros. Quer dizer, aquele que deu o último suspiro, mas na linguagem espiritual é aquele que está destituído da vida, que reconhece que é devotado a Deus. Por que isso? Porque se entregou às transgressões de pecado. Quando Paulo diz: e Ele nos vivificou, ou tornou a dar vida a vocês, a igreja de Éfeso, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, quando vocês estavam sem suspiro de vida, nos delitos e pecados, quando não havia mais vida espiritual em vocês. Isso quer dizer que a nossa condição, agora aos crentes, que a nossa condição de vida, antes de conhecermos a Jesus, era de morte. Era de morte. Era alguém que é destituído da vida, que reconhece e que é devoto, no sentido de temor e temor a Deus. Estou falando de religiosidade. Estou apenas trazendo à memória a nossa igreja, nós que somos igreja, que precisamos entender que a nossa vida antes de Cristo era uma vida de morte. E essa é a vida de quem não tem Cristo. Jesus não veio para trazer condenação, mas porque essa condenação já existe. Essa é a condição de alguém que está sem Cristo. E não fico pensando que ele tem que ser má pessoa. Pode ser um cidadão da melhor capacidade ética. Está morto, porque está sem Deus. É o que a Bíblia diz. Se você não crê, é outra questão. Agora, se houver um vislumbre de dúvida no seu coração, pense sobre isso. Porque a Bíblia está dizendo que quem não está em Cristo está morto, espiritualmente morto. Não vai morrer espiritualmente quando morrer, não, já está morto. Nós éramos sem vida. E é interessante, irmãos, que Paulo usa aqui a expressão: éramos mortos, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu pensei, por que Paulo então usa a hamartia aqui? Então, é um conceito tão simples de pecado. Ele não usa. Ele fala de delitos, né, que tem a ver com deslize, o desvio da verdade, o cair do lado, cair para o lado quando você se desvia da verdade. E Jesus é a verdade. Ele diz isso: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando você desliza dessa verdade, quando você cai do lado em relação a essa verdade
Isso é traduzido e escrito como delito. Delito. E diz: nos vossos delitos e nos vossos pecados. E Paulo vai usar uma expressão que não é comum quando o Novo Testamento fala em pecado. Não é desses termos talvez mais pesados em relação ao pecado. É aquele pecado que é cometido por ignorância ou descuido. Isto é, não basta um pecado proposital. Não estamos falando aqui de matar, roubar, alterar, violar direito, violentar pessoas. Está falando de algo que tem a ver com um pecado que foi cometido por ignorância. Mas se formos para o segundo capítulo de Romanos, vamos entender que não há ignorância, porque Deus já se deu a revelar. O homem sabe. Porque a própria ética do crime sabe o que é certo e o que é errado. Se é que existe ética do crime. Paulo está dizendo: antigamente nós vivíamos sem vida, nós estávamos sem vida, nós os crentes hoje temos vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Paulo diz aqui: outrora andastes. Nós já vimos essa palavra antes, peripatela, que significa fazer o próprio caminho. Mas esse frase, fazer o próprio caminho, era um caminho que era governado, que era orientado, que era motivado, não por Deus em Cristo. Quando ele diz aqui: entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Ora, irmãos, fala aos crentes: se já não é fácil não fazer a vontade da carne na condição de crentes, imagine não sendo crentes em Cristo Jesus. Paulo diz: andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu fazia o próprio caminho sem Cristo. Não há como transferir essa culpa. Era a minha vontade. O verbo aparece em voz ativa. Eu faço. É bem verdade que há um poder que em mim opera, mas eu faço. Eu faço porque eu estava morto. Não havia como conflituar isso na minha vida. Não havia como ter esse choque de valores em minha vida, porque eu estava morto, eu estava sem fôlego, eu estava sem espírito, eu estava sem suspiro de vida. Eu estava sem Cristo. Hoje, porque eu tenho Cristo, eu posso não fazer a vontade da carne, nem cumprir a vontade dos pensamentos. É uma luta, difícil, pesado. Vez por outra somos derrotados em algum momento, mas não permanecemos derrotados, por causa do amor de Deus que está em nossas vidas. E é interessante, irmãos, veja esse texto aqui que diz: segundo o Espírito, segundo o príncipe das trevas, do Espírito que agora opera nos filhos de desobediência. Algumas traduções trazem: no Espírito que agora atua, energel. É aquele poder que produz ou mantém poder, exibindo um poder sobre alguém. Isto é, quando nós estávamos sem Cristo, fala aos crentes, quando não tínhamos Jesus como nosso Salvador pessoal, a Bíblia diz, por isso Paulo diz: entre os quais todos nós também antes andávamos. Nós vivíamos desse jeito, irmãos. Por melhores que fôssemos, estamos falando uma questão espiritual. Nós vivíamos sob um governo que não era governo de Deus. Nós vivíamos sob uma energia, nós vivíamos sob uma energia que não era o poder de Deus em nossas vidas.
Porque quem operava em nossas vidas era o espírito das potestades. Era o príncipe das potestades do ar. Era o espírito que opera nesse mundo. Era o espírito que opera nos filhos da desobediência. Mas por causa de Cristo, no dia que aceitamos, que reconhecemos Jesus como nosso Salvador pessoal, Ele nos trouxe ressurreição. Ele nos trouxe vida. Não podemos, como crentes, nos esquecer disso. Por isso não podemos proceder como se fôssemos mortos nos nossos delitos e pecados. O poder que opera em nós não é mais o poder das potestades do ar, não é mais o poder do príncipe das trevas ou daqueles que operam segundo o curso deste mundo. E o que é que opera segundo o curso deste mundo? Basta você ver filme, televisão, ler, que você vai ver a maneira como Satanás tenta nos convencer das coisas. Ele estrutura o pensamento de tal forma que você começa a aceitar, porque essa é a forma dele trabalhar. Esse é o mundo. Se conhecemos a Bíblia, conhecemos o mundo, porque a Bíblia fala como é este mundo. Mas a Bíblia está dizendo que tudo isso é rompido. Esse poder é rompido quando Jesus é presente em nossas vidas. É presente na condição de Salvador pessoal. Lá em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim: e a vós, Colossenses 2, 13 e 14, e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito da dita que havia contra nós das suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, gravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Isso quer dizer, irmãos, que o poder que opera em nós agora não é mais o poder da morte. Por isso que eu volto a dizer, eu tenho séria dificuldade em interpretar o texto de Romanos 7, quando Paulo diz: o bem que quero esse não faço, mas o mal que não quero, esse pratico, como alguém que conhece Jesus como Salvador. Eu sigo a interpretação que Paulo falava da sua experiência em Cristo. E se eu quiser, eu quero fazer. Porque em mim opera um poder que me dá força para não fazer. Nós somos filhos da luz. E você? Que posição tem tomado em relação a isso na sua vida? Que posição? Havia um enredo, há um enredo, cantava antigamente, quando alguns de nós éramos crianças, que dizia assim: no expresso viajamos para o bom país da luz, é o nosso passaporte, o nome de Jesus. Só que esse passaporte não empresta nem se transfere. Individual. Você não
vai resolver seu problema da eternidade com o passaporte da sua mulher, do seu marido, ou do seu pai, da sua mãe, do seu avô. É você. É você. Você tem ouvido falar de Cristo há quanto tempo? Talvez no tempo de se escrever igreja com ele. Igreja. Ou Baptista com Pedro. Faz tempo que você ouve falar de Cristo. E esse tempo todo você continua morto. Vivendo segundo o curso deste mundo. Vivendo sob um domínio. Não estou falando que você tem demoniado, estou falando isso. Isso é outra coisa. Vivendo sob um poder que opera no espírito da desobediência. Porque os filhos da obediência são os que obedecem a Jesus, o Senhor. Quanto tempo você tem? Você acha que a sua condição social, intelectual, não cabe isso? Você está enganado. Há quanto tempo você tem ouvido falar de Cristo? O que você tem feito com essa mensagem? O que você tem feito com amor? Gostaria que saísse daqui pensando em que a nossa vida, fala os crentes, em que a nossa vida tem sido diferente em relação àqueles que não professam Jesus como Salvador. Se não houver diferença, porque há alguma coisa errada na questão da conversão. Jesus, ele quando chega, já chega arrumado. Você muda até de aspecto. Eu até brinco. Ele não faz acepção, mas faz asepsia. Você muda. Passa a ser cheiroso, cheirosa. Outro brilho na pele, outro jeito de ser. Porque Jesus entrou na vida. Mas a você que tem ouvido o Evangelho durante todos esses anos, não sei por quanto tempo, nós vamos cantar a primeira estrofe do hino que diz: mansos e suaves, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele à porta te espera velando. Vela por mim, por ti e por mim. Vem já, alma cansada vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador vem. Quem cuidou de filho ou de alguém que merece cuidado sabe o que é velar. Velar tem a ver com velório. É sentir de cuidar, de acompanhar o sonho, de estar cuidando, de estar presente. Ele está velando por mim. Vela por mim, cuida de mim. Isso que Jesus faz. Nós vamos cantar a primeira estrofe de cima.
você fizesse a sua decisão pública, reconhecendo Jesus como seu Salvador pessoal. E se vir à frente, não vai salvá-lo, mas é testemunho necessário. É um ato necessário. Você vai sentir isso na sua experiência de vida. Nós vamos ficar em pé. Eu queria convidar você que já foi crente e se afastou, volta para Jesus. Ou você que ainda não fez sua decisão pública ao lado de Jesus, quer se batizar, quer se preparar, vem à frente. Eu quero orar por você nesta manhã. Você que deseja receber Jesus como Salvador, você que deseja voltar para Jesus, você que deseja cumprir a ordenança de quem crê deve ser batizado, vem à frente enquanto cantamos a segunda e terceira estrofe desse ano. Porque tua voz foi ouvida. Eu peço tua bênção sobre a vida dessa família, Senhor. Que eu sei que é a tua graça e o teu poder, colocando a todos na mesma fé. Agora, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos o desejo de vivermos a vida em Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, agora para todos sempre. Amém. Deus abençoe.